Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa disciplina de engenharia de software, mais precisamente no tocante à engenharia de requisitos. Então essa semana iremos fechar o conteúdo relativo à engenharia de requisitos. Nós já vimos, até então, né, um conjunto, digamos assim, de ferramentas, de técnicas necessárias para a elicitação dos requisitos, para identificar, listar os requisitos, compreender melhor o domínio e contextualizar os requisitos por meio da análise. Na elicitação de requisitos, nós geramos como artefato fruto dessa identificação o diagrama de casos de uso, o ML. E a partir da análise, como fruto produzido na análise, nós geramos o diagrama de classes, o ML, porque usamos uma análise orientada a objetos. Esta semana nós iremos tocar nas duas fases que restam para terminar a engenharia de requisitos. Nessa aula de hoje, nessa aula deste vídeo, nós iremos ver sobre especificação de requisitos. O que seria a especificação de requisitos? Que nada mais nada menos é do que o detalhamento dos requisitos. Então, a especificação dos requisitos consiste efetivamente nesse detalhamento, nesse esmiuçar dos requisitos, para que ele possa servir de base para os desenvolvedores de software darem início efetivamente ao projeto do software, à solução efetiva do software. Então, a especificação de requisitos ela não tem uma única forma de se fazer. Não é recomendado que se detalhe exaustivamente todos os requisitos, porque alguns deles eventualmente podem ser muito naturais de serem compreendidos, podem ser simples, podem ser de senso comum, digamos assim. Então, o resultado da especificação de requisitos é um documento preliminar, ou um documento que descreva ao menos os requisitos do software ou, quiçá, apresente detalhes adicionais, pelo menos dos requisitos mais críticos, dos requisitos com maior criticidade, maior necessidade de detalhamento. Então, nós iremos focar na descrição dos casos de uso e, claro, no detalhamento adicional, que para ele utilizaremos duas abordagens possíveis, porque o objetivo do detalhamento, esse detalhamento adicional, é expressar, digamos assim, um algoritmo, ou na forma de algoritmo, mais ou menos a visão geral do requisito, do funcionamento, da execução do requisito. Então, esse algoritmo pode ser representado de forma textual, através dos fluxos textuais dos casos de uso, como uma espécie de pseudocódigo, como veremos, mas também podem ser detalhados de forma gráfica, através do diagrama da UML, que conheceremos como diagrama de atividades da UML. Então, em primeiro lugar, quando se quer agrupar requisitos, quando se quer detalhar os requisitos, é importante que eles sejam agrupados, que eles sejam organizados em grupos de proximidade. Então, requisitos podem ser categorizados, é importante que eles sejam categorizados. Nós vimos na análise dos requisitos que eles já estão priorizados. Então, alguns requisitos que forem considerados mais dúbios, mais difíceis de serem compreendidos ou até mesmo mais críticos, que não podem ter falhas de forma alguma ou devem ser evitadas ao máximo, então esses requisitos precisam ser detalhados. Então, por que é importante agrupar esses requisitos? Criar grupos de requisitos, porque esses grupos eventualmente podem dar origem aos futuros módulos do sistema, aos futuros elementos arquiteturais. Então, os grupos de requisitos podem ser utilizados, como veremos na continuidade da disciplina, pelo arquiteto de software, para que ele crie módulos, ou elementos arquiteturais, componentes arquiteturais,
para aqueles grupos de requisitos, né? No caso de um software ter muitos requisitos, esses grupos também são úteis para que os requisitos sejam documentados em diferentes diagramas de casos de uso, como nós já conversamos em aulas anteriores. Então, você pode expressar ou representar os requisitos em mais de um diagrama de casos de uso por uma questão de modularidade, né? E é importante que haja um critério de agrupamento, quer seja pelo ator que solicita os requisitos, quer seja pela natureza dos requisitos, pelo tipo dos requisitos que o engenheiro de software julgue, né, como bom critério de agrupamento. Então, o critério é a cargo do engenheiro. Tá? Exemplo, deve ser possível consultar o preço de uma mercadoria. Né? Beleza, aí tem um requisito não funcional que diz, olha, a consulta deve retornar uma resposta em no máximo 5 segundos. Então é importante que esses dois requisitos estejam no mesmo grupo, porque eles dizem respeito à mesma funcionalidade, digamos assim. Tá? Ou digamos que tem outros serviços ligados ao preço. Né? Olha, é possível cadastrar promoções, é possível, né, programar operações de preços, engatilhar operações de preços para serem realizadas em um determinado tempo. Né? Então, tudo isso aí, quer queira, quer não, teria uma possibilidade de agrupamento funcional, né? Pelo grupo funcional dos requisitos. Tá? Quando se quer detalhar um requisito, a maneira padrão, a maneira mais simples de se fazer isso é através das descrições dos casos de uso. Como a gente propõe, como a UML define uma boa maneira de descrever os casos de uso. Né? É simplesmente uma descrição textual que ela é organizada, né, em 4 ou 5 partes. Né? Então, 4 dessas partes, quem sabe até outras partes se surgir a necessidade. Mas, no mínimo, todo caso de uso tem que ter um nome. Né? Um nome é obrigatório. Né? Então, vender medicamento, por exemplo. Após o nome, é necessário ter uma descrição do caso de uso. Por exemplo, nesse caso de uso, vender medicamento. Automatiza a venda de medicamentos, incluindo baixa no estoque e solicitação de pagamento. Além disso, pode solicitar reposição de estoque. Então, a descrição já deixa meio a entender, meio subentendido que há interligação com outros casos de uso, eventualmente. Né? Mas a descrição ela é geral. Né? Pré-condição. A pré-condição ela é uma condição, como o próprio nome sugere, prévia. Né? Uma condição que precisa ser verdadeira para que o caso de uso inicie sua execução. Então, é o que o caso de uso assume como verdade ou tem que checar se é verdade antes de começar a execução. Então, por exemplo, pré-condição, o usuário deve estar logado. Se o usuário deve estar logado, nesse caso ele já deixou muito explícito que esse login é um outro caso de uso. Né? Então, inclui no caso de uso efetuar login. Né? E a pós-condição é a condição que será verdadeira após uma execução bem-sucedida do caso de uso. Né? Após a execução do caso de uso, por exemplo, redução no estoque do medicamento que foi vendido. Tá? Então, é o que é esperado. Aí pode-se acrescentar outros, por exemplo, atores que interagem, casos de uso que interagem. Você pode acrescentar tópicos, né, de acordo com a necessidade, né, do que se deseja, da forma que se deseja descrever. Aí é uma sugestão bem aceita na literatura. Tá? Então, essa descrição dos casos de uso ela é recomendada para todos os casos de uso do sistema. Ah, professor, e se eu tiver 200 casos de uso, 300? Não, para todos, sem exceção. Né? Essa é a descrição simplificada, digamos assim, dos casos de uso. Agora, para alguns casos de uso, né, aqueles mais complexos, ou que são mais críticos, ou que se deseja acrescentar um detalhamento adicional para não ter dúvidas, né, da forma de execução, não necessariamente de execução, mas da forma de concepção do requisito, do que se espera daquele requisito. Né? Então, é importante descrever esses detalhes na forma de fluxos de execução.
todo e qualquer caso de uso tem única e exclusivamente um fluxo de execução principal. Tá? Ah, professor, mas ele pode executar de diversas maneiras. Por exemplo, se o cliente não tiver logado, ele vai executar o efetuar login. Se ele já tiver logado, ele não executa o efetuar login. Então é um extend. Como é que eu coloco essa condição? Não. No fluxo você vai colocar um se, vai colocar o se e vai, né, definir as condições, como se fosse um algoritmo mesmo, um pseudocódigo. Porém, variações da execução podem sim acontecer através do que chamamos de fluxo alternativo ou fluxos alternativos, porque esses podemos ter vários se for necessário, né? Não é obrigado ter fluxos alternativos, mas podem ser definidos quantos forem necessários, tá? Por exemplo, no caso de uso de venda, né, do medicamento, um possível fluxo de execução seria esse, né? Note que já começa com um loop, com um for, né? Para cada produto da venda, vai executar esses subpassos aí, né? O usuário fornece o código do medicamento e a quantidade, via teclado ou leitor de código de barras, né? O sistema verifica se há estoque desse medicamento. Se o estoque estiver ok, incluir na lista de compra, fim do loop. Aí você diz, professor, e se o estoque não estiver ok? Não foi assumido isso no fluxo principal, né? Então isso daí certamente vai ser, digamos assim, definido em um fluxo alternativo, tá? Então o fluxo principal ele assume, ele coloca o se e ele assumiu que o fluxo corriqueiro vai ser que o estoque vai estar ok, vai ter estoque disponível, tá? Terminou o loop, aí continua o caso de uso, calcular o total, né, do preço, executar o caso de uso de pagamento. Então é necessário efetuar pagamento. Include efetuar pagamento. Se o pagamento for bem sucedido, aí debita estoque, né? Cadastra no histórico do banco de dados, envia mensagem de sucesso. E para cada produto da venda, se o valor do estoque menos a quantidade estiver abaixo de um limiar de reposição, tem que executar, né, o caso de uso repor estoque. Nesse caso é um extend, porque ele está dentro de uma condição, ele não é sempre executado. Encerramos esse segundo loop e, consequentemente, encerrou o se também. Fluxos alternativos é uma maneira, digamos assim, eu posso descrever simplesmente textualmente ou com pseudocódigo do jeito que for interessante, que julgar necessário, né? Então, primeiro fluxo alternativo, o usuário pode cancelar a venda a qualquer momento. Então, até o fim, né, ele pode de alguma maneira cancelar a venda, desistir, né? Na linha 1.3 do fluxo básico, se não tiver estoque, então ele colocou, ó, na 1.3, se o estoque é ok, beleza, está no fluxo principal. Mas se não tiver estoque, aí tem 3 passos. Apresente a seguinte mensagem de erro, produto indisponível. Execute, repor estoque e volte ao passo 1. Né? Volte ao próximo produto. Rapaz, esse aqui não vai vender não porque está sem estoque. Fluxo alternativo 3. Na linha 5 do fluxo básico, se o pagamento for mal sucedido, aí se for cliente VIP, colocar na conta. Caso contrário, cancelar a venda. Tá? Então é importante que a gente tenha, né, esse detalhamento daqueles casos de uso que a gente julgar, né, críticos ou mais complexos ou mais elaborados, né, que precisem de detalhamento. Então os fluxos como um todo, né, seja o fluxo principal ou os fluxos alternativos, né, do caso de uso, eles podem ser representados de forma alternativa, unificados, né, de forma única, através do que chamamos de um diagrama de atividades UML. Tá? Então a gente vai ver o diagrama de atividades UML, não iremos ver a ferramenta Asta, porque ela suspendeu licenças acadêmicas que antes tinham licenças gratuitas acadêmicas. Então nós iremos ver uma ferramenta que não é tão completa, digamos assim, tão voltada especificamente ao UML, como era o caso do Asta, mas é uma ferramenta de domínio geral, de uso geral de diagramação, que nós já utilizamos bastante aqui, que é a ferramenta DIA, tá joia? Então vamos usar
a ferramenta Dia para a edição de diagramas. A ferramenta Dia, né, como veremos, né, ela é uma ferramenta que ela tem mesmo assim um papel de editoração geral, né, de uso geral. Então nós iremos utilizar a ferramenta Dia para representar algum fluxo. Vamos representar aquele fluxo, né, por uma questão didática, né, vamos tentar documentar esse fluxo, né, do mesmo diagrama, né, do mesmo caso de uso de venda de medicamento. Então, o diagrama de atividades da UML, né, ele inicia, na verdade, com um estado, né, um indicador de início. Então, todo diagrama de atividade ele tem apenas um indicador de início. E ele pode ter um ou vários indicadores de fim de execução, né? O início é apenas um, para poder ser determinístico, e o fim podem ser vários, né? Você pode terminar a execução de diversas maneiras, né? Com mensagem de erro, com sucesso parcial, né? Pode ter diversas variações do fim da execução de um caso de uso. Então, esse ponto totalmente pintado é o que nós chamamos de estado inicial, ou simplesmente indicador inicial da execução do diagrama de atividades. Tá? Então, o diagrama de atividades, antes de iniciarmos aqui, porque ele já vai começar com o loop, eu queria explicar alguns conceitos do diagrama de atividades, né? Conceitos gráficos mesmo. Então, o diagrama de atividades, como o próprio nome sugere, tem como carro-chefe as atividades. Então, uma atividade representa justamente um passo de execução. E ela é representada graficamente como um retângulo, digamos assim, de cantos arredondados, né? Ou quase uma elipse, digamos assim, tão arredondado que são os cantos, né? Então, aqui a gente tem a atividade 1, por exemplo. Opcionalmente, a gente pode enumerar as atividades, não é obrigado. Tá? É bom para facilitar o fazer referência, né, dessas atividades. Deixe-me dar um zoom aqui para poder a gente ver melhor. Tá? Então vamos lá. Atividade 1, por exemplo. Deixa eu dar um nome para ela. Por ser uma atividade, é importante ou é interessante que inicie a execução ou a descrição dela com um verbo. Né? Então, por exemplo, né, executar X, pronto. Ou realizar Y, né? Vou colocar executar passo 1. Beleza. Vou colocar aqui outra atividade. Essa aqui eu já coloquei no estado, eu misturei os diagramas aqui. Tá vizinho? Executar passo 2 e assim sucessivamente. A gente vai depois fazer o exemplo real, né, daquele caso de uso. Pronto. Requisitar compra. Pronto. Beleza. Pronto. Qualquer coisa aqui, né? Então, beleza. Como eu defino a sequência de execução? Não é o número que define a sequência de execução, né? A sequência de execução ela é delimitada pela linha de transição, pela seta, né, entre as atividades. Então, a atividade inicial, essa atividade inicial essa pintada aqui em cima, né, ela é uma atividade que realmente indica apenas o início, não executa nada, né? O passo 1, eu vou até mudar para não usar esse do diagrama dia, eu vou usar a linha normal, porque ela é melhor de modelar, né? Ela é mais maleável, digamos assim. E assim ela fica mais legal, né? O bom do dia é isso, ele permite tudo, né? O problema é que a gente tem que ficar atento para usar apenas o que é lícito em UML, de acordo com a anotação que a gente estiver usando, né?
Lembrando que eu estou usando a guia de notação UML, né? Existem várias folhas aqui de notações para essa ferramenta. Pois bem, então vamos lá. Colocando os demais passos do fluxo de execução. Pronto. E um outro conceito. Como eu disse, nós podemos ter um nó inicial e podemos ter vários nós finais. O nó final ele é caracterizado por esse ciclo adicional, né, em relação ao nó inicial. Então a gente difere dessa maneira. A gente sabe que ele é um nó final, né, um nó que indica fim de execução. Então nesse caso aqui, nesse pequeno exemplo de notação, nós usamos um nó inicial, um nó final e 3 atividades executadas na ordem: executar passo 1, executar passo 2 e requisitar compra. Nessa ordem. Tá joia? Então nós temos esses 3 passos, né, designados, claro, a sequência de execução pela seta de transição. Tá? Pois bem, então outros conceitos que serão necessários para poder a gente modelar aquele fluxo. Né? Então, além dos conceitos básicos que nós acabamos de ver, indicação de início, o estado inicial, o estado final e as atividades e transições entre atividades, né? Então, além desses conceitos, nós também podemos ter mais 2 tipos, digamos assim, de conceitos. Né? 2 tipos de conceitos. Um deles é o que a gente chama de condição, início e fim de uma condição, de um condicional. E também temos início e fim de thread, ou de paralelismo. Tá? É possível sim ter execução em paralelo, ou indicação de execução em paralelo em um diagrama de atividades. Tá? Então, começando da condição, se a gente olhar aqui no nosso universo da UML, vai ter um losango, tá? Um losango aqui. Esse losango, ele indica justamente a condição em ou início ou fim da condição, tá? Em um diagrama de atividades. Tá? Então, por exemplo, se eu quisesse executar o passo 1 e antes de executar o passo 2, eu vou ter uma condição. Sob determinada condição, eu executo o passo 2. Versão 1, por exemplo. Passo 2, pronto. Dependendo da condição, eu vou executar o 3. Né? Então, beleza. Então, aqui nós temos uma condição, acabamos de definir, e dependendo de determinada condição, a gente vai executar o passo 2. Então, a entrada na condição, ela é sempre executada. É uma transição como qualquer outra. Não há nenhuma expressão lógica aqui na entrada de uma condição. Agora, a saída da condição requer uma expressão lógica. Tá? Então, a gente precisa, na saída, em cada saída da condição, colocar entre colchetes alguma expressão lógica. Ou alguma descrição tenha como resultado um verdadeiro ou falso. Por exemplo, né, o usuário está logado, por exemplo. Pronto. Né? Por exemplo, se o usuário estiver logado, ele pode sair por essa condição daqui, por esse lado da condição. Né? Caso contrário, a gente já poderia mostrar um estado de erro, por exemplo. Um outro estado final. É uma possibilidade. Então, outro estado final. Né? Então, aqui eu posso colocar senão, para dizer que é o último else. Né? Então, senão, ele finaliza. Pronto, eu posso dar nomes aos meus estados finais se eu tiver mais de um. Então, erro de login, por exemplo. Beleza, eu sei que aquilo ali é um erro de login. Fim, bem sucedido, 1. Pode ter mais de um, eventualmente. Né? Então, eu posso nomear os estados finais
para aumentar a legibilidade do meu diagrama de atividades. Beleza? Mas digamos que eu não queira, né, ter isso daí. Eu digo, não. Se ele não estiver logado, eu vou executar uma outra atividade. Né? Uma atividade de realizar login. Pronto, vou colocar até assim, 02.1.2, quer dizer. Né? Realizar login. Pronto. Então, realizar login vai ser executado nesse senão, se ele não tiver logado. Agora, eu tenho dois caminhos possíveis na minha condição. Ou vou para cá, ou vou para cá. Nesse caso, para aumentar a legibilidade do diagrama, é recomendado que nós possamos também indicar o fim dessa condição, né? O fim do if. Beleza? Então, como? Através de um mesmo losango. Tá? A diferença é que esse losango, ao contrário do condicional, que entra um e pode sair vários, esse daqui entra vários e só sai um. Né? É simplesmente o end if. Né? Então, estou aqui terminando a execução, indicando que terminou o if nesse momento. Né? Beleza. Então, executei o passo 1. Se o usuário estiver logado, eu executo o passo 2. Se não, eu realizo o login. Terminou o if e requisito. Tá? Eu poderia, desse realizar login, voltar para o passo 2? Poderia. Tá? E seguir. Então, é um fluxo que a gente vai definir, digamos assim, que expresse a execução. Aquela ideia que a gente quer expressar no nosso algoritmo, digamos assim. Tá? Então, digamos que eu quero acrescentar agora mais uma complexidade aqui no diagrama, mais um conceito, o último conceito que nós precisamos ver. Tá? Digamos que após o passo 2 ou após o realizar login, não vai ser feito não vai ser executada apenas a atividade requisitar compra. Vai ser executada a atividade requisitar compra e enviar mensagem para o administrador, sei lá, enviar alguma mensagem, enviar e-mail, vou colocar aqui. Pronto. Enviar e-mail. Com uma particularidade. Não será uma execução sequencial. Se eu quisesse execução sequencial, eu poderia indicar essa ideia pela transição. Né? Então, executo o realizar compra, depois do realizar compra, envio o e-mail. Beleza. Só que eu quero disparar os dois em paralelo, ao mesmo tempo. Como indicar isso? Né? A gente pode indicar isso pelo conceito de trilha de execução, de thread. Né? Então, vamos ver se o dia tem suporte a isso nativo, senão a gente faz. Né? Beleza, ele não tem nativo, a gente faz. Como é a anotação disso em WebApp? Né? Uma thread de execução, uma trilha de execução, ela é indicada por uma linha mais grossa. Tá? Então essa linha, deixa eu ver se tem como aumentar a espessura. Tá aqui, pronto. Deixa eu ver se ficou grosso demais. Ixi, foi demais. Pronto, tá ótimo. Né? Então essa linha mais grossa, ela indica uma trilha de execução, seja o início da thread ou o fim da thread. Tá? Então, o que diferencia o início do fim da thread? A mesma analogia que a gente fez para o losango na condição. Então, se eu tenho, né, uma entrada, aqui faltou a seta, eu tinha tirado a seta. Se eu tenho uma entrada e várias saídas, quer dizer que eu estou iniciando a trilha de execução. Não é verdade? Né? Então aqui eu tenho o início da trilha, eu só tenho uma entrada e disparei duas threads, nesse caso daqui, né? Duas saídas. Né? E para sincronizar, para marcar o fim da minha trilha de execução, a gente faz a operação equivalente, né? Complementar, lá no final. Então, vai sincronizar as duas threads e desse sincronize, né, desse fim das duas threads, eu só saio uma.
né? E finalizo a minha execução. Então, com essa construção gráfica agora que nós colocamos, nós indicamos que as atividades requisitar compra e enviar e-mail são disparadas em paralelo. Tá? Não importa quem terminar primeiro, uma vai esperar pela outra, pela sincronização de baixo aqui, para poder dizer ou dar continuidade, ou seja, com outra atividade ou simplesmente para indicar o fim da execução. Tá joia? Então esses são os conceitos do diagrama de atividades que nós precisamos. Tá joia? Então vamos lá. Deixa eu deixar esses caras... Não, vou apagar para a gente fazer o nosso diagrama de atividades para representar o fluxo. Né? Então, para cada produto da venda. Se é para cada produto da venda, aqui eu tenho um loop. Né? Eu tenho um for. Então, se é um loop, eu tenho uma condição. Né? Uma condição de repetição. Então, a maneira de representar um loop é análoga à maneira de representar um if, com a diferença de que esse if vai ser executado várias vezes. Então, a execução já começou com o loop, né, nesse caso daqui. Então, a gente vai iniciar o nosso loop e vai ter, claro, o fim também do loop para a gente saber quando terminar. Né? Então, beleza, vamos executar. O que vai ser executado? 3 passos. Né? O usuário fornece o código do medicamento. Então, fornecer código. Eu vou nem enumerar. Né? Não vou nem enumerar aqui as atividades. É opcional, vou optar por não. Nesse caso. Fornecer código. Depois de fornecer código, o sistema verifica se há estoque. Verificar estoque. Depois eu vou organizando e colocando as transições direitinho. Depois, se o estoque estiver ok, incluir na lista de compra. O que é isso daqui? O if. Como é que eu represento o if? Com o meu losango. Tá? Aí eu incluo na lista de compra. Beleza, então vamos representar aqui o início de um if. Então, se for verdade, eu incluo na lista de compra. Beleza. Incluir na lista. E se não for verdade? Hein? Eu vou colocar aqui só para poder colocar a condição já. Então, se estoque ok, né? Vou colocar, lembrando que é entre colchetes, estoque ok. Se o estoque estiver ok, ele vai incluir na lista de compra. E se não tiver ok? Opa, não está não no fluxo. Está no fluxo alternativo que nós vimos. Então, se não estiver ok, apresente a seguinte mensagem de erro. Tal. Então, tem que apresentar a mensagem de erro e executar o repor estoque e voltar ao loop. Né? Beleza. Então, se não estiver ok, aí eu vou apresentar mensagem de erro, apresentar erro e depois de apresentar erro, tem repor estoque. Isso. Repor estoque. Repor estoque. Que, para deixar mais explícito, eu vou colocar aqui que é um extend. Né? Só para deixar explícito. Não, é preciosismo, tá? Mas é para aumentar a legibilidade. Então aqui nós temos o estoque não ok. Então ele apresenta a mensagem de erro. Tentar isso assim, tá tentando deixar fixo nele. Eles apresentam a mensagem de erro e repõe, né? Executam o repor estoque. E aqui acabou o meu if. Né? Meu if morreu aqui. Beleza. Então vou ficar mais bonitinho, vou fazer até o curvado aqui. Ficou mais bonito ou não? Se ficar feio, eu tiro. Pronto. Ficou feio. Então esse aqui eu vou botar quadrado mesmo. Pronto. Vou deixar um curvado e outro quadrado para não perder tempo.
Então, beleza. Então, apresentar mensagem de erro se não estiver ok. Lembrando sempre de colocar as condições de saída dos ifs. Tá? Então, se não, né, se o estoque não estiver ok, ou então a gente coloca estoque não ok. Tanto faz nesse caso. Né? O que você achar mais legível. Pois bem, então vamos completar isso aqui para poder dar continuidade lá. Pronto, então aqui acabou o nosso if. Quando terminou o if, terminou o loop. Então, o nosso loop, daqui, ele volta para cá. Deixa eu só tentar encaixar aqui, quase. Aí, pronto. Né? Então, o nosso loop vai ficar nisso daí, beleza? Então, qual é o critério do loop? O critério do loop é para cada produto da venda. Né? Então, para cada produto da venda. Para cada produto da venda, eu vou ficar executando isso aqui. Para cada produto da venda. Né? Note que aqui a gente já incluiu um passo alternativo, um fluxo alternativo. Né? Então, o diagrama de atividades vai concentrando fluxo principal e fluxos alternativos. Né? Depois que terminar o loop, ele vai calcular o total. Né? Então, depois que sair do loop, deixa eu colocar aqui para poder ir descendo. Calcular total. Beleza. Então, calcular total. Depois de calcular total, executar o caso de uso, efetuar pagamento. Então, vou efetuar pagamento. Include só por, repito, legibilidade. Né? Para deixar explícito que esse cara daqui é outro caso de uso que, eventualmente, se for detalhado, vai ter o seu próprio diagrama de atividades também. Tá? Então, efetuar pagamento. Pronto, vem outro if. Se o pagamento for bem sucedido, né? Beleza. Então, outro if. Se o pagamento for bem sucedido, o que é que vai acontecer? Vou debitar estoque e cadastra do histórico do banco de dados. Pronto. Então, debitar estoque. Registrar no BD. Registrar no banco de dados a venda, né? Beleza. O que mais? Enviar mensagem de sucesso. E para cada produto, ver se é necessário repor estoque. Né? Pronto. Então, isso aqui, para a gente não se perder, é uma condição, não é o loop. Né? Então, isso aqui é se pagamento ok. Então, só para a gente não se perder, eu vou colocar, cadê aqui? Pagamento ok. Opa. Isso aqui ficou estranho. Pronto. Se o pagamento estiver ok, aí ele vem para cá. Debita o estoque, registra no banco e envia mensagem de sucesso. E depois vai fazer um loopzinho para cada produto, vai verificar se é necessário repor, né? Se está dentro de um limiar. Né? Então agora vai ter um loop. Já já a gente pergunta e se não for ok, já vou deixar até aqui para a gente não esquecer, né? Para a gente olhar o fluxo alternativo. Né? Erro
pagamento. Se não tiver ok, se aconteceu algum erro de pagamento, a gente vai ver o que é que acontece em algum fluxo alternativo, né? Beleza. Então, enviar mensagem de sucesso e depois tem para cada produto da venda, aí a gente vai verificar se precisa repor. Então, logo depois, né, que iniciar o loop, então só para aumentar a legibilidade, porque vai ficar 2 losangos um vizinho do outro, aí eu já vou fazer isso daqui, tá? Vou colocar de lado, aqui tá bom. Então, só para deixar claro que esse primeiro aqui é um loop. Então, para cada produto da venda. Aí eu vou perguntar se o estoque atual menos a quantidade vendida, né, deixar, né, abaixo do limiar, aí eu vou repor estoque, solicitar a reposição do estoque. Tá? Então, o que pode ser executado é o repor estoque. O repor estoque. Ele pode ser executado, por isso que ele... aumentar a legibilidade. Extend. Né? Ele pode ser executado se eu atingir o limiar crítico de reposição. Então, se estoque... faltou o colchete. Estoque menos quantidade vendida menor ou igual a limiar. Beleza. Limiar que foi definido para esse produto. Então, se eu atingir o limiar, eu vou repor estoque. E para aumentar a minha legibilidade, eu vou colocar o fim do loop. Tá? Representando aqui o fim do meu loop. Do meu if, desculpa. Né? O fim do meu if. Então, isso daí a gente vai executar para cada produto da venda. É opcional, tá? Nesse caso, eu repito. Então, se eu não quiser, eu não preciso. Vou tirar. Acho que não vai ficar ilegível, não. Vai ficar até melhor, eu acho. Então, daqui eu vou para o meu loop. Né? Beleza. Se for para aqui, e se for o else? O else eu vou para onde? Né? Se eu precisar repor, eu reponho. Se não precisar, eu volto para o loop. Então, eu tenho que representar isso daí. Tá? Então, se eu achar que vai ficar pouco intuitivo, com 2 setas indo para o loop, aí para aumentar a legibilidade, vou voltar atrás aqui. Aí a gente pode colocar o fim do if mesmo, explicitamente. Tá? Então, aqui eu terminei o if. E o meu else aqui também não vai executar nada, né? Vai para o fim do if. Então, vou colocar aqui minha condição. Se não, eu vou para cá. Beleza. E daqui, termino, né? E volto para o loop. Beleza, isso aqui para cada produto. Então, para cada produto, eu verifico isso e terminou o meu loop. Tem mais alguma coisa? Não, acabou. Se acabou, como é que eu represento que acabou? Estado final. É final sim. Beleza, no estado final, para mostrar que foi, né, uma execução concluída. Beleza? Pronto. Então, representamos aqui e faltou representar, né, fluxos alternativos. Então, se tiver erro no pagamento, o que é que vai acontecer? Vamos lá. Na linha 5 do fluxo básico, se o pagamento for mal sucedido, aí aqui vai ter um if. Se for um cliente VIP, coloque na conta. Caso contrário, cancele e venda. Tá? Então, beleza. Cadê? Aqui. Então, um if, para ver se o cara é VIP. Né? Pronto. Então, vamos ver se o indivíduo é um cliente VIP. Poderia até ter um outro if. Né? Ou se ele for VIP, ou mudar a condição. Se ele for VIP e quiser, né, colocar na conta.
né? Então, colocar na conta, pronto, vai ser atividade, né? Então, se ele for um cliente VIP, vamos colocar aqui, se ele for um cliente VIP, ele tem uma conta lá, beleza. Vou colocar aqui para não ter ambiguidade, vou ficar perto da outra linha. Pronto. Caso contrário, eu cancelo a venda. Cancelar a venda. Beleza. Vamos colocar a condição cliente não VIP. Beleza. Se o cliente não for VIP, não tem pago. Cancelou. E aí, terminou o meu if. E aí, terminou a execução também. Se eu não quiser fazer distinção do final com erro de pagamento e o final sem erro de pagamento, eu coloco no mesmo estado final, senão eu crio dois, né? Se eu quiser diferenciar um estado final do outro, eu posso. Como eu disse, eu posso ter quantos estados finais eu desejar. Então eu posso, para aumentar ainda mais o detalhamento do meu diagrama, dizer, pronto, esse aqui vai ser um final com erro de pagamento. Esse aqui é o final sem erro de pagamento. Pronto. Eu quis diferenciar, questão didática, para mostrar que é possível, né? Agora, inicial, só um. Final, quantos forem necessários. Faltou só colocar aqui a setinha. Não pode ter ilhas. Ia travar o programa. Calculou o total e não ia fazer mais nada, né? Aqui ele segue o fluxo. Beleza, pronto. Então nós terminamos a documentação do nosso fluxo. Aí tem um fluxo alternativo 1, que ele nos diz, o usuário pode cancelar a venda a qualquer momento, né? Então um fluxo dessa natureza, uma indicação dessa natureza, né, é algo que realmente é vago. Então qualquer momento não é necessariamente qualquer momento. Existem momentos que a gente pode cancelar, né? Então momentos de decisão, por exemplo, para cada produto. Então, depois que eu passei um produto, antes de passar o próximo eu posso cancelar, né, os produtos que eu já passei, cancelar a venda atual, né? Então a gente pode, né, por exemplo, escolher momentos que dá para cancelar, né? Por exemplo, eu vou necessariamente ter uma atividade cancelar, como já tenho ali, cancelar a venda, mas aí por uma questão de apresentação do diagrama não vale a pena usar a mesma, né? Eu posso repetir, não tem problema, tá? Porque senão ia ficar um cruzamento de linha absurdo, né? Então tem uma das maneiras que eu posso fazer é colocar assim, eu posso cancelar aqui? Posso. Então eu vou colocar explicitamente, né, que aqui é possível, será possível cancelar a venda, né? Eu colocaria uma condição, se quiser pode cancelar. Pode aqui também, outra condição, cancela. Pode aqui, outra condição, cancela. Então, seria uma possibilidade. Ou então, que é o que eu preferiria nesse caso, quando se trata de um fluxo muito genérico, eu prefiro colocar um comentário UML, tá? Então, eu coloco um comentário UML e digo, olha, o cliente pode cancelar a venda, né, antes da efetivação do pagamento. Bom, depois que pagou, aí vai ser estorno, já não é um cancelamento, né?
Então, o cliente pode cancelar a venda antes da efetivação do pagamento. Pronto. Né? Então, a gente já sabe que após a efetivação do pagamento, não é possível cancelar. Aí, para ficar ainda mais, né, didático, eu posso fazer uma associação com o efetuar pagamento. Né? Aqui, deixa eu tirar essa seta, para deixar claro que é uma linha. Pronto, está ligado ao efetuar pagamento. Vou ligar o outro lado para não ter cruzamento de linha. Pronto. Então aqui ficou o nosso diagrama. Né? Deixa eu só mover esse cara daqui. Pronto, para poder a gente enxergar melhor. Né? Tirar um pouquinho do zoom. Vai tirar muito do zoom. Pronto, isso aqui foi o nosso diagrama de atividades daquele caso de uso, realizar a venda. Né? Então, para cada produto, tem o seu loop. Né? Note que está os fluxos alternativos e o fluxo principal representados no mesmo diagrama. Né? Então, esse é o diagrama de atividades da UML. Tá? Então, para isso nós aprendemos os conceitos de atividade, de transição entre atividade, o nó inicial, os nós finais, a condição, início e fim da condição, o paralelismo da execução. Né? Aqui nós não representamos no nosso diagrama. Né? Até poderíamos, se quiséssemos, né, dizer, olha, o debitar no estoque e o registro no banco de dados podem ser, e o envio da mensagem podem ser solicitados em paralelo, né? Por exemplo. Então poderia, né? Mas nesse caso optamos por uma execução sequencial, né? Tranquilo. Então, com relação à prática dessa atividade, a nossa prática do projeto, né? Ela vai ser bonificada, né? Ela vai, por uma questão de ajuste, né, do volume de trabalho para vocês em relação aos demais trabalhos que nós sabemos que vocês têm, né, nas disciplinas integradas do quarto período. Então eu acabei relaxando um pouco, eu tirei esse detalhamento do caso de uso da parte obrigatória da atividade. Tá? A atividade obrigatória ela vai consistir da análise e a análise orientada a objetos, né, que já foi solicitado, e da elicitação de requisitos. Esse detalhamento dos casos de uso, né, ele entrará como algo que vai ser bonificado extra. Né? Então, vai valer pontuação extra, tá joia? Na disciplina. Então, vai ter, né, a sua escolha para você escolher pelo menos um caso de uso. Eu acredito que quem escolher vai escolher só o mesmo, né, para ser detalhado, né, com diagrama de atividades da UML, tá joia? Então você vai escolher um caso de uso, né, do seu projeto, esse projeto, né, que é integrado do quarto período, para detalhar com o diagrama de atividades, tá joia? E o próximo vídeo vai falar sobre a última etapa da engenharia de requisitos, é um vídeo mais curto, vai falar sobre o bater o martelo nos requisitos, né, com o cliente, validar os requisitos e o gerenciamento, né, a rastreabilidade, né, como vale a pena, quais cuidados precisamos ter com esse gerenciamento dos requisitos, porque a gente sabe que requisito muda, né, evolui com o passar do tempo. E aí onde está isso no código? Né? É importante ter esse cuidado, são apenas alguns apontamentos de cuidados que precisaremos ter, tá? No próximo e último vídeo, que é inclusive mais curto. Tá joia? Valeu, pessoal. Até a próxima.